Sejam bem-vindos. Este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. E eu sou o José Manuel Ribeiro. Algum tempo atrás, eu ouvi uma história sobre um astrónomo que tinha um amigo que não acreditava que o mundo tinha sido criado por Deus. Então este homem, com a intenção de destruir a teimosia do amigo, ele decidiu e construiu um planetário. Eu não sei se já tiveram a oportunidade alguma vez de visitar um planetário. Se nunca o fizeram, terão essa oportunidade aqui na cidade de Espinho. Temos aquele que é o mais avançado do país em termos tecnológicos. É uma boa oportunidade para visitarem então esse planetário. E este homem, este astrónomo, construiu este planetário uma verdadeira obra de engenharia que produziu o Sol, a Lua, os planetas, com todos aqueles movimentos em órbitas, algo realmente extraordinário. Depois de completada a obra, ele convidou o seu amigo ateu para visitar esse planetário. E aquele amigo, ao entrar ali dentro e ao ver tudo aquilo se movimentando, todas aquelas peças, tudo em perfeita sincronia, movimentos com precisão matemática, o amigo disse: isto realmente é uma maravilha, é uma verdadeira obra extraordinária. Quem construiu tudo isto? Foi você que construiu, virando-se para o seu amigo. E a resposta do astrónomo foi, no mínimo, intrigante. Ele respondeu ao seu amigo: não foi ninguém. Este planetário apareceu aqui por uma simples casualidade. Então o amigo ateu respondeu-lhe: eu não acredito. Você está a brincar comigo. Uma obra tão perfeita, tudo em sincronia, isto não pode ser obra da casualidade. Isso é impossível. Conta-me lá a verdade. Então o astrónomo respondeu: você é muito engraçado, meu amigo. Para você que, ao olhar para esta montagem, que é uma maravilha, sem dúvida, com uma dúzia ou algumas dúzias de peças, embora em sincronia, para si não pode aparecer aqui por acaso. Mas repare que o universo, com milhões, bilhões de peças, funcionando em perfeita exatidão, pode ter surgido por acaso. Portanto, amigos, nós hoje vamos estudar sobre o relato da criação. Ver o que a Bíblia diz sobre a origem do nosso planeta. E se nós abrirmos, logicamente, a palavra de Deus, a primeira informação que nós vamos ter na Bíblia, o primeiro texto que está escrito e que se encontra em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 1, e que nos diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta aqui é a primeira declaração feita que encontramos na Bíblia, a primeira informação bíblica. Nós vamos ter a oportunidade de desenvolver 3 pontos principais que iremos então, que irão ser vistos no nosso estudo de hoje sobre a criação. O primeiro, iremos falar sobre o relato da criação, talvez de uma forma mais detalhada, com alguns pormenores, penso que bastante interessantes. Em segundo, iremos analisar algumas implicações de se crer nesse relato conforme se encontra na Sagrada Escritura. E em terceiro, comentar um pouco sobre esse grande debate criacionismo, evolucionismo. Que motivos podemos ter para crer no criacionismo? E quais os argumentos científicos em favor do evolucionismo? Nós iremos, a partir deste momento, fazer uma leitura bem objetiva dos relatos da criação, conforme
nós os encontramos no livro de Gênesis. Iremos começar então com essa leitura, com essa narrativa, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 3 ao versículo 5. E diz-nos lá, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Logo a seguir, versículos 6 e 8, ainda do capítulo número 1, e disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento céu, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Continuemos. Agora, versículos 9 ao versículo 13. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Continuemos. E disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies e árvores que davam fruto que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Vamos continuar. Versículos 14 ao 19. E disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Continuemos. Versos 20 ao 23. E disse Deus, produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziam abundantemente, segundo as suas espécies. E toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Continuemos. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. Foi a tarde e amanhã, o dia quinto. Versos 24 ao 31. E disse Deus, produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Continuemos. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou.
Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ter-vos-ão por mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e todo o ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Antes de avançarmos, eu gostaria de citar-vos dois aspectos que acho que são muito importantes no relato do sexto dia. Reparem que, o primeiro, depois de Deus ter preparado todo o ambiente, ter criado tudo, finalmente vem aquilo que nós vamos dizer a cereja no topo do bolo, ou seja, a coroa da criação de Deus. Deus se envolve agora pessoalmente, não é mais uma ordem, como vemos nos outros versículos atrás, haja, produza, haja. Não. Deus vai manualmente criar aquilo que foi o homem e a mulher, o ser humano. E o outro ponto é que, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro, quarto, quinto e a primeira parte do sexto dia, se nós repararmos, o que lá aparece é que no final vem sempre: e viu Deus que era bom. Agora reparem, no final, no versículo 31, o que é que lá diz quando Deus, na formação do homem e da mulher, o que é que Deus diz? E eis que era muito bom. Mas vamos avançar, ainda não terminou, portanto, a Semana da Criação. Vamos avançar com o Gênesis, no capítulo 2, versículos 1 ao versículo 3. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus contemplado no dia sétimo a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e que fizera. Amigos, nós não podemos imaginar Deus cansado. Lógico. Mas podemos, isso sim, pensar que Deus planeou, Deus planejou, Deus quis deixar um memorial, um marco de que Ele é o Criador de tudo, de todas as coisas. E isso é precisamente o que acontece com essa separação especial do sétimo dia. E reparem três coisas especiais que o Senhor fez no sétimo dia. E como diz lá nos versículos, no versículo 3, Deus descansou, Deus abençoou, Deus santificou o sétimo dia. Para termos uma visão mais completa do que aconteceu realmente na Semana da Criação, vejamos este quadro com algumas coisas bastante interessantes. Aqui está o quadro em que aparece do nosso lado esquerdo os dias, depois a obra de Deus e depois os versículos onde se encontra. Agora reparem bem. Nos primeiros 3 dias, primeiro, segundo, terceiro dia, vejam o que vai acontecer. Deus vai preparar o ambiente. Reparem. Primeiro dia, luz e trevas. Deus faz a separação entre a luz e as trevas. Segundo dia, céus e mares. Deus faz a separação entre os céus e os mares. Terceiro dia, mesma coisa. Deus faz a separação entre a terra seca e a vegetação e também
nesta altura até também os oceanos. Agora reparem que no quarto dia, depois de Deus preparar todo esse ambiente, o que é que vai acontecer? No quarto dia, Deus faz o quê? O sol, a lua e as estrelas. E se nós repararmos a conexão que tem com o primeiro dia, no primeiro dia, Deus faz precisamente a separação da luz e das trevas. E no quarto dia, Deus vai ocupar esse primeiro ambiente que tinha preparado da luz e das trevas. Deus criou o sol para o luminar maior, para nos dar a luz durante, portanto, o dia, e também a lua e as estrelas para nos dar a luz, portanto, durante a noite. No quinto dia, Deus faz os pássaros e os peixes. Vai ocupar precisamente aquilo que Deus tinha preparado, o ambiente do segundo dia, os céus e o mar e os mares. E nesta altura, no quinto dia, os pássaros para os céus e os peixes, precisamente, para os mares. E se olharmos para o sexto dia, Deus vai formar, então, os animais terrestres e o ser humano. Quando, no terceiro dia, Deus tinha preparado o ambiente com a terra seca e com a vegetação, com a criação das árvores, e ali vai colocar, então, no sexto dia, os animais terrestres e também o ser humano. E lá está, no sétimo dia, a coroa que o Senhor também coloca aqui como sendo um dia especial, neste caso, descansou, abençoou e santificou. Agora, uma pergunta que tem gerado alguma discussão. Os dias da criação, conforme nós encontramos no relato bíblico do Gênesis, são dias literais de 24 horas ou são expressões simbólicas que podem representar milhares ou milhões de anos? Se nós repararmos no contexto bíblico, nós vemos claramente que os dias mencionados no relato bíblico da criação representam períodos literais de 24 horas. Porque esta expressão tarde e manhã sempre indica dias individuais. Mas existem basicamente duas provas para isso. A primeira é a palavra dia, conforme é usada no idioma original, o hebraico. E a palavra dia é Yom. E quando Yom, dia, vem acompanhado de um número definido como primeiro, segundo, terceiro, etc., sempre significa, estamos a falar, portanto, do idioma original, que é o hebraico, neste caso, sempre significa um dia literal de 24 horas. A segunda prova de que a Bíblia está a falar de uma semana literal, de 7 dias literais, cada dia de 24 horas, ela se encontra nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos oferecem uma evidência de que o relato da criação no Gênesis envolve dias literais. Vejam só o que diz o quarto mandamento da lei de Deus, que nós encontramos no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11. Vamos lê-lo. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porquê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Reparem, isto é mais do que evidente e é muito claro.
Deus jamais iria pedir para o ser humano observar um dia durante a semana se esse dia que aponta para a criação significasse um período de milhares ou de milhões de anos. Não tinha lógica nenhuma. Bom, pela cronologia bíblica, a semana da criação aconteceu há cerca de 6.000 anos. Ao visualizarmos a cronologia que está na Bíblia, conseguimos chegar à conclusão de que a semana da criação foi há cerca de 6.000 anos. Agora, como conseguimos nós harmonizar o relato bíblico da criação com as grandes idades das rochas calculadas em milhares e em milhões de anos? Existem duas possibilidades e eu gostaria de vos apresentar precisamente essas possibilidades. A primeira é que Deus realizou a criação com aparência de idade. O que é isso? Bom, vou-vos dar dois exemplos. Uma árvore que Deus criou no Jardim do Éden, no dia seguinte ela teria quê? Um dia de existência. Mas se, ao examiná-la, qualquer biólogo, qualquer cientista, talvez lhe desse dezenas ou ainda mesmo centenas de anos àquela árvore. Se olharmos para o caso ainda de Adão e Eva, no dia seguinte a terem sido criados, Adão e Eva aparentavam uma idade de 20, 25, 30 anos. E a verdade é que tinham sido criados no dia anterior. Só tinham um dia de existência. Mas aparentemente eles tinham uma aparência de 20, 25, 30 anos. Uma outra possibilidade, e que faz bastante sentido, é que pode haver aqui um intervalo do que está relatado no versículo 1 de Gênesis e o que vem a partir do verso 2. Vejamos o que diz a Bíblia, então, em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No versículo 1 diz-nos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Reparem que isto é uma grande realidade. A condição em que se encontrava o planeta antes da semana da criação. E reparem que o verso 3 diz o seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui, Deus começa realmente a realizar a criação. Mas a pergunta que eu faço, mas quanto tempo antes existia o que está escrito no verso 1, no princípio? Nós não sabemos. Aqui pode estar a explicação para talvez os milhares e os milhões de anos que são atribuídos às rochas e a tantas outras coisas. No princípio, não sabemos quando foi. Muito bem. Nós tentamos demonstrar para todos vocês uma apresentação sucinta e objetiva do que aconteceu na semana da criação, para entendermos perfeitamente bem. Mas quais são as implicações que essa doutrina traz sobre a nossa vida? Crer que Deus é o Criador de todas as coisas tem para nós, sem dúvida, um impacto muito positivo. Vejamos aqui algumas coisas, algumas implicações, muito rapidamente, porque realmente o tempo aqui passa muito rápido, é verdade. Em primeiro lugar, nós, quando cremos que Deus é o Criador, isso estabelece para cada um de nós um fundamento para uma verdadeira adoração. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador de todas as coisas. E crer que Deus é o Criador estabelece uma base para uma verdadeira autoestima. Uma coisa, amigos, é eu ficar pensando que venho de um processo evolutivo de uma espécie inferior. Outra coisa é eu acreditar no relato bíblico de que eu venho das mãos de um Criador
Isso nos dá realmente uma autoestima muito positiva a todos nós. Uma outra implicação diz respeito à motivação para a administração responsável da vida. Eu sou uma criatura de Deus. Eu tenho um papel neste universo, neste mundo que Deus criou. Eu tenho uma função a desempenhar neste mundo. E reparem, isso me coloca numa obrigatoriedade positiva de administrar responsavelmente a vida de todas as coisas que me envolvem. E se nós repararmos, nós fomos colocados neste planeta, nesta Terra, como os administradores do planeta. Nós fomos tomados como responsáveis por cuidar desse planeta. E aqui está o verdadeiro sentido da ecologia. O verdadeiro ecologista, aquele que acredita na criação de Deus, é sem dúvida um grande ecologista. Reparem, quando eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas, eu passo a olhar para o universo de uma perspectiva totalmente diferente, vendo então o valor que o universo realmente tem. Vejam quantas implicações positivas para a nossa vida quando cremos que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas, muito rapidamente, o que dizer de tantas afirmações e tantas pesquisas, tantas declarações científicas que questionam que o universo, que o mundo, que nós viemos das mãos de um Criador. O que dizer da teoria evolucionista? O que está no cerne deste debate entre criacionismo e evolucionismo. Nós não teremos muito tempo, lógico, para abordarmos as questões, e serão muitas, seria um tema só para... Mas, muito rapidamente, eu posso-vos dizer que tanto o criacionismo como o evolucionismo são teorias. Teorias porquê? Eu passo a explicar. Teoria é uma explicação plausível baseada na observação de um conjunto de fenómenos. Não nos foi possível, a nenhum de nós, observar objetivamente nem a criação, porque nós não estávamos lá, nem tampouco a evolução, porque como levou bilhões, milhões e bilhões de anos, portanto, isso foi há tanto tempo que era impossível também lá estarmos. Portanto, são duas explicações que estão na categoria de teorias. Muitas das vezes, já especialmente tentando demonstrar o que é o criacionismo, é uma alternativa muito inteligente àquilo que é o evolucionismo. A ideia que os evolucionistas propagam nos livros e nos meios de comunicação é de que pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas, são evolucionistas. E que os criacionistas são obtusos, são anticientíficos, são muitas vezes ignorantes. E eu quero que vocês percebam e vejam é que isso é uma grande mentira. Em primeiro lugar, porque não existem provas de que os processos evolutivos através dos quais as espécies vieram a existir ocorreram de facto. Não existem provas, prezados amigos. E em segundo lugar, é que a maioria dos principais argumentos em favor do evolucionismo têm sido continuamente desqualificados pelas próprias evidências científicas. Podíamos entrar em outras áreas, como a geologia, a astronomia e outros ramos da ciência, que estão se deparando com verdadeiros becos sem saída ao tentarem defender o evolucionismo. Sabem o que está a acontecer na comunidade científica nestes últimos anos e nestes últimos dias? Muitos cientistas da atualidade estão aderindo ao que se chama
design inteligente. Ou seja, ao observarem a realidade, eles estão concluindo, através da observação científica, que é impossível que não haja um projeto inteligente por trás de tudo isto. E isso não tem nada a ver com religião, pois muitos deles são céticos e sem religião, mas estão se rendendo às evidências de que essas maravilhas, que é o universo, que é a natureza, que é o ser humano, não surgiram por acaso. Eu gostaria de terminar lendo mais uma passagem bíblica que nós encontramos em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 3, que nos diz o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Aqui está a declaração da verdade. É isso. Crer que o universo foi criado por Deus, amigos, é uma questão de fé. Mas eu espero que entendam, que possam ter entendido nesta breve elucidação que aqui deixamos para todos vocês. É que crer que tudo isso veio à existência por acaso exige muito mais fé. Vamos ouvir agora um tema musical. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas mil a cintilar no espaço do teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Se penso então que sem poupar teu filho o enviaste para morrer por mim, levando à cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu, quão grande és tu. A grande verdade do estudo de hoje é
Deus é o Criador de todas as coisas e revelou nas Escrituras o relato autêntico da sua atividade criativa. Em 6 dias, fez o Senhor os céus e a terra e todos os seres viventes na terra e descansou no 7º dia da primeira semana. Assim, ele estabeleceu o sábado como memorial perpétuo do seu trabalho criativo terminado. O primeiro homem e a primeira mulher foram feitos à imagem de Deus e foram a coroação da criação de Deus. Foi-lhes dado domínio sobre o mundo criado e foram encarregues da responsabilidade de cuidar dele. Quando o mundo ficou terminado, era muito bom e declarava a glória de Deus. Amigos, a grande verdade do estudo é esta e eu creio nela. No próximo programa, nós vamos estudar sobre a natureza do homem, a sua criação. Eu espero por si. Até para a semana.